Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Boa semana pra todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos falar sobre o Inter, porque vem uma sequência aí que é frenética pro Inter em Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, e no início de maio já tem Copa do Brasil também. Mas qual deve ser o planejamento para os dois jogos da semana? Delfim, quinta-feira, e Atlético Goianiense no domingo, 8 da noite, no estádio Beira-Rio. O Inter tem um novo titular. É Gustavo Prado. Ele não pode mais sair do time. Ainda mais depois que eu descobri a real posição dele. Como ele foi trazido para o Inter. Eu tenho detalhes e te conto este bastidor. E o Kudê revelou na entrevista coletiva quem é que vai voltar e quando vão voltar. Aqueles que ele tem previsão, né? Tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de LR Energia Solar. Chegou a hora, rapaziada, de tirar aquele projeto. Eu sei que tu ficou rabiscando, né? Lá em dezembro, vou ter que botar na minha empresa isso aqui, cara, não é possível. Fez cálculo, refez, mas não achou uma empresa de confiança. Para tua empresa ou para tua casa, para valorizar o teu imóvel, né? Aquele que tu tá morando ou aquele que tu tá investindo. Faltou coragem porque tu não conhecia a LR Energia Solar, que agora tu conhece, e eu recomendo, a empresa que já está há quase um ano trabalhando comigo. Tenho vários amigos que utilizaram, que contrataram os serviços, né, da LR Energia Solar, e eu tenho certeza que tu vai ficar muito satisfeito. Então faz o seguinte, chama eles no WhatsApp, pede um orçamento. Se tu fechar negócio, tu já ganha uma camisa oficial do Internacional e bora economizar, porque energia elétrica está subindo cada vez mais. Claro, tu vai ajudar o meio ambiente ainda, né? LR Energia Solar para tua casa ou para tua empresa. E se tu é correntista do Banco Itaú, tu tem ainda mais vantagens. LR Energia Solar. Gustavo Prado é novo titular do Inter, gente. Não tem... O campo fala. O campo fala. E o Kudê demorou para ver. Eu sei que tem a questão de hierarquia... Tem a questão também de não querer queimar, né, o jovem, tem 18 anos, mas demorou, né? Demorou pra botar o menino, botou o Gustavo Prado contra o Tomayapo, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, aos 44 do segundo tempo. Aí depois contra o Bahia ele já entrou um pouco mais cedo, contra o Palmeiras também, né, entrou aos 20 do segundo tempo, e ontem, quando o Wanderson se machucou, ele entrou e mudou o time do Inter. Deu chute a gol, quase fez um golaço de fora da área. Fez a jogada que era pra ser o gol do Borré. Ia ser um... Cara, a jogada que ele faz, ele dribla... Gente, ele não driblou qualquer um, ele driblou o Fernandinho. Tirou o Fernandinho assim como se estivesse driblando um cone. E já botou na frente a passada larga, deu tapa. Faz, Borré! E o Borré não fez. Então ele é titular do Inter. Tá? Ele é titular do Inter a partir de agora. O Wanderson deve ter uma parada longa aí, tá? O Inter ainda não confirmou, mas a parada do Wanderson já se preparem aí, porque vai ser longa. Ele pode fazer o lado do campo? Pode. Mas ele sempre foi meia central, camisa 10. Começou assim na base do Madureira. Quando o Inter foi buscar ele lá no Ferroviária de São Paulo, ele jogava de meia centralizado, né, quando disputou a Copinha em 2023, o Inter foi lá, olhou e buscou ele. Até estou escrevendo sobre isso na minha coluna em GZH. Dá uma passada ali para conferir depois os bastidores dessa contratação do Gustavo Prado. Ele pode jogar na do Alan Patrick. Ele pode fazer o que o Maurício faz ou que o Maurício não está fazendo no time do Inter. Acho que se ele for realmente titular na quinta-feira contra o Delfim ou no final de semana contra o Atlético Goianiense, pode botar ele centralizado, dá pra insistir um pouco mais com o Maurício, porque o Maurício também é bom jogador, não tá jogando nada, mas ele é bom jogador. Acho que o Maurício tem altos e baixos, mas tu pode inclusive revezar, Gustavo Prado por dentro, depois ele abre, o Maurício entra, são possibilidades, tá? Mas ele tem que ser titular, o campo diz, o campo fala, e o Kudê precisa escutar o que o campo está dizendo. Gustavo Prado precisa ser titular do time do Internacional já na quinta-feira contra o Delfim. Eu quero entrar na questão do planejamento, tá? E ao falar do planejamento, já quero sublinhar o que disse Eduardo Kudê na entrevista coletiva sobre os jogadores machucados. Quinta-feira ninguém vai pro jogo.
existe uma pequena possibilidade do Alan Patrick voltar contra o Atlético Goianiense. Valência tá com botinha. Não volta antes de... Olha, antes do jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, com certeza não. E depois ainda tem... Não, antes do jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. Talvez no jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, que é numa segunda-feira, 8 da noite. Arangues também com poucas chances de voltar. O Alário deve voltar. O Alário treinou, inclusive, no final de semana, tá? Ele tava com uma fissura, uma pancada na região da costela, foi preservado, o Inter nem disse que foi lesão. Então o Alário deve voltar. É importante porque o Borré... tem gente que acha que seria importante também ele estar em campo, né, contra o Delfim, para quem sabe fazer um gol e retomar a confiança. Eu não sei. É difícil da gente prever o time pro jogo contra o Delfim. Mas tem um planejamento aí. Talvez o Fernando volte no domingo contra o Atlético Goianiense, tá? Mas contra o Delfim, ninguém volta, tá? O planejamento é o seguinte, gente. Agora não vai ter preservação. O que é preservação? O Borré tá cansado porque correu muito contra o Atlético Paranaense. O exame deu ok, mas nós mesmo assim vamos tirar ele. Não vai acontecer. Se o exame de sangue, que é um só item para definir se o jogador pode ou não ir para o campo, que é o exame de secar, né, que aponta risco de lesão muscular, se o exame der alto e avisar, não dá, ele tá fora do jogo. Daí ele vai ser preservado para jogar contra o Atlético Goianiense. Tô pegando o Borré, mas tô falando de todos os titulares, tá? Por enquanto, não vai ter preservação. Foi o que disse o Kudê na entrevista coletiva. Mas ele chegou a dizer, olha, se até o Flamengo, que tem um elenco muito maior, tem mais jogadores de qualidade, vai ter que chegar em um momento e definir, o Inter também vai ter que fazer. Tá? Então, essa é a ideia. Porque o Inter também quer a Sul-Americana. O Inter tem uma sequência boa aí, gente, no Campeonato Brasileiro. Não vai ter jogo fácil. Todos os jogos serão difíceis, tá? Mas o Inter tem uma sequência que é boa. O Inter tem Atlético Goianiense, Cruzeiro, Juventude, São Paulo pela frente. Tá? São jogos assim que, na teoria, não são jogos tão difíceis. Como foram, por exemplo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Então o Inter tem aí a possibilidade de retomar a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. E eu julgo que é muito importante neste momento. Flamengo e Palmeiras... O Palmeiras perdeu pro Inter e empatou com o Flamengo. Então o Palmeiras já ficou para trás nos duelos com os candidatos ao título. O Flamengo preservou pensando na Libertadores. Pedro não jogou. Aliás, o Pedro e o De La Cruz começaram no banco. Então o Inter tem que aproveitar isso. Por isso que eu fiquei bem chateado mesmo. Lamentei muito, porque ontem era jogo para ganhar. Mas o Borré não matou e aí não deu para ganhar. Mas vamos lá. O caminho tá certo. O caminho tá legal. O Kudê achou o time, achou a forma de jogar e se ajudarem, né? Se nós tiver sorte, ninguém mais se machucar, vai ficar mais bonito ainda. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.